Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A nossa aula de hoje é de Geografia Geral, é a nossa aula de número 20 e o tema da aula de hoje é África. Pessoal, então como características gerais, nós temos que a África passou por um processo de descolonização pós-Segunda Guerra Mundial. Ela se tornou posteriormente zonas de influência da Guerra Fria. Ou seja, zonas de influência ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Nós temos que a África é o berço da humanidade. Lá foi encontrado o fóssil mais antigo do mundo. Ou seja, todos os seres humanos descendem dos africanos. A África é um continente fragmentado, possui 44 países, possui o relevo geológico antigo com riquezas minerais. Na África nós temos o Saara Ocidental sob domínio do Marrocos. Temos a cadeia do Atlas, que bloqueia a umidade, o que diminui as precipitações no deserto do Saara. É um continente tropical, 75% dele está na zona intertropical. Só o extremo norte e o extremo sul está fora dessa zona. Possui domínio de climas quentes, equatorial, tropical e desértico. É um continente espelho. Diversificada paisagem climato-botânica que se repete do Equador para o norte e o sul. Então, do norte para o sul nós temos estepes, desertos, savanas, florestas, savanas, desertos, estepes, beleza? A gente vai ver melhor no mapa para ficar mais clara a ideia. Pessoal, aqui nós temos um mapa da África, né? Que a gente percebe o continente espelho. Então, aqui nós temos a linha do Equador. Aqui nós temos a floresta equatorial no norte e no sul. Depois aqui nós temos a floresta tropical no norte e aqui no sul. Depois nós temos as savanas. Depois nós temos os desertos. Depois nós temos os estepes, beleza? Aqui é um outro mapa que a gente percebe também como o clima influencia na vegetação, beleza? Aqui a linha do Equador, aqui nós temos o clima equatorial, aqui nós temos o clima tropical, aqui nós temos o clima semiárido, aqui nós temos o clima desértico e nós temos o clima mediterrâneo. Então nós temos ainda que a África é considerado o continente do quarto mundo, caracterizado pelo avanço da miséria, da fome, das epidemias, malária, AIDS, conflitos armados, populações com renda abaixo de $1, miserável, não permite se alimentar ao longo do dia, apenas uma refeição por dia, possui 400 milhões de pobres e 400 milhões de miseráveis. Dos 54 países, 30 estão em guerra, tem 2% do PIB mundial. Possui o mais acelerado e intensificado processo de desertificação, perda da capacidade econômica e biológica do solo, principalmente na região do Sahel, borda limite do deserto da Mauritânia à Somália. É mais barato tentar evitar do que reverter o processo, beleza? Queimada é a principal causa. Então nós temos aí que o Sahel é a região da África onde está ocorrendo a maior parte do processo de desertificação. Então nós temos que em 2002 foi criada a União Africana, um projeto que visa melhorar a situação dos países. Com a ajuda econômica do FMI e BIRD, nós temos que outros países podem investir na África. O que mais investe é a China, havendo um crescimento de 5% ao ano de 2002 a 2009. Pessoal, vamos ver agora algumas regiões econômicas da África. Nós temos a África Mediterrânea ou Branca, composta por 6 países: Marrocos, Argélia, Tunísia. Esses 3 são chamados de Magrebe, Poente. Nós temos também a Líbia, o Egito e o Saara Ocidental.
nós temos o domínio do clima mediterrâneo no litoral e desértico no interior. Nós temos o predomínio da população branca com cultura árabe e do islamismo. É uma economia primária exportadora de commodities. Nós temos o petróleo, principalmente na Líbia e Argélia. Esses dois países fazem parte da OPEP. Nós temos que o Egito é um NIC, ou seja, é um dos novos países industrializados. Na região há o crescimento do fundamentalismo islâmico. Eles querem chegar ao poder e transformar o Estado em teocrático, principalmente na Argélia e Egito. Pessoal, nós temos a África subsaariana ou negra, com o domínio do clima equatorial e tropical. Possui uma ideia falsa de homogeneidade, já que naquela região houve uma unificação forçada com povos inimigos convivendo no mesmo país. Possui um mosaico de povos, com destaque para os bantus e os sudaneses. As religiões predominantes são cristianismo, animismo e o islamismo. O animismo seria a religião de alguns dos povos nativos. É uma economia primária exportadora de commodities. Possui latifúndios monocultor tropical, com destaque para o café e cacau. Lá também é extraído petróleo, principalmente na Nigéria, que faz parte da OPEP. E também o continente possui ouro e diamante. Um destaque econômico da África subsaariana seria a África do Sul, que faz parte dos novos países industrializados. Ou seja, ele é um NIC. Possui 50% da produção industrial e 25% do PIB do continente. Outros destaques. Nós temos que a África do Sul viveu em regime segregacionista do apartheid, que teve seu marco final com a vitória eleitoral de Nelson Mandela, porém o racismo ainda persiste. Nós temos alguns conflitos étnicos em Ruanda entre Tutsis e Hutus e religiosos. Nos religiosos nós temos em Sudão, na região de Darfur, entre islâmicos versus cristãos e animistas. Pessoal, nós temos aqui um fato atual, mas é de 2010, né? Que eram piratas da Somália que começaram a roubar embarcações e pedir resgate. Pessoal, vamos realizar agora alguns exercícios para a gente praticar o que a gente acabou de ver na aula. Exercício 1. Assinale a alternativa correta a respeito da expansão imperialista na Ásia e na África na segunda metade do século XIX. Melhor alternativa, alternativa B. Ela foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas e de novos mercados consumidores fundamentais para a expansão capitalista dos países europeus. Exercício 2. Uma das alternativas a seguir não corresponde às diferenças entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Letra A. A principal área de dominação do colonialismo europeu foi a América e o neocolonialismo voltava-se para a África e a Ásia. Verdadeiro. B. O colonialismo teve como justificativa ideológica a expansão da fé cristã, enquanto que o neocolonialismo, a missão civilizadora do homem branco foi espalhar o progresso. Verdadeiro. C. Os patrocinadores do colonialismo foram a burguesia financeira e industrial e os estados da Europa, América e Ásia, enquanto que os do neocolonialismo, o estado metropolitano europeu e sua burguesia comercial. Errado. D. O colonialismo buscava garantir o fornecimento de produtos tropicais e metais preciosos, enquanto que o neocolonialismo, a reserva de mercado e o fornecimento de matérias-primas. Verdadeiro. Letra E. A fase do capitalismo em que o colonialismo se desenvolveu denominou-se capitalismo comercial e a do neocolonialismo, capitalismo industrial e financeiro. Verdadeiro também. Então a resposta da questão é a alternativa C.
Exercício 3. A chamada Partilha da África deu-se no fim do século XIX em um contexto em que as potências nacionalistas europeias tinham expandido os seus domínios pelos continentes asiático e africano. Sobre o processo de partilha da África, é incorreto afirmar que: letra A. A Conferência de Berlim foi decisiva para organizar os domínios europeus sobre o território africano. Verdadeiro. B. A França foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. Errado. C. O Congo passou a ser um território submetido ao domínio particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Verdadeiro. D. A partilha da África pode ser enquadrada no fenômeno mais abrangente denominado neocolonialismo. Verdadeiro. E muitas tribos e etnias africanas diferentes ficaram circunscritas a um mesmo território na ocasião em que o continente africano foi dividido? Verdadeiro. Então, a alternativa da questão é a alternativa B. Exercício 4. A partilha da África suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a inferioridade dos povos africanos e a missão civilizatória que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. A corrente ideológica com bases cientificistas que mais se destacou nessa época foi o darwinismo social. Pessoal, então o darwinismo social pregava que a Europa, por ser tecnologicamente superior à África, teria que ir para a África com uma missão civilizatória para melhorar o continente. Então, o que na verdade era apenas uma justificativa para a invasão dos europeus no continente africano e a exploração dos recursos africanos. Exercício 5. O continente condenado. África em chamas. Até o final da década de 80, existiam na África 13 conflitos regionais: Angola, Etiópia, Libéria, Sudão, Chad, entre outros. Um ano depois, esse número diminuiu para 6, diante dos altos custos de sua manutenção. Com o relaxamento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética, os países africanos também deixaram de ser o desencalhe de armas convencionais dos dois países. Entre 1984 e 1987, as despesas militares diminuíram de 5,2% do produto nacional bruto acumulado dos países em conflito para cerca de 4,3%. O cenário que resulta é desolador: destruição econômica e destruição social com a disseminação da fome e da epidemia da AIDS. Os conflitos existentes na África, juntamente com a fome e as epidemias, são elementos que constituem o triste cenário deste continente. Entre as explicações para compreendermos a existência dessas intermináveis guerras regionais, podemos apontar que a melhor alternativa é a alternativa D. As atuais fronteiras foram traçadas pelos colonizadores europeus sem respeitar a antiga organização tribal e a distribuição geográfica das etnias no continente. Pessoal, isso é verdade, né? Pessoal, as fronteiras atuais da África foram traçadas pelos colonizadores europeus após a Segunda Guerra Mundial. E eles acabaram colocando tribos inimigas em um mesmo país, beleza? Isso vai dificultar muito um processo de desenvolvimento do continente. E para piorar a situação, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Guerra Fria, em que havia uma disputa ideológica entre socialismo e capitalismo, e isso fez com que Estados Unidos e União Soviética apoiassem povos inimigos em um determinado país na África, fornecendo armas para esses povos.
Esses povos lutariam entre si, já que eles são inimigos, com as armas provenientes ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, e o lado que fosse vencedor chegaria ao poder, beleza? Se o lado vencedor tivesse sido apoiado pela União Soviética, esse país se tornaria socialista. Já se o lado vencedor tivesse sido apoiado pelos Estados Unidos, esse país se tornaria capitalista. Se ele se tornasse capitalista, iria ficar sob a influência dos Estados Unidos, e se ele se tornasse socialista, iria ficar sobre a área de influência da União Soviética. Como consequência, nós temos guerras em um mesmo país até os dias atuais, beleza? Exercício 6. Associe os conflitos africanos aos seus respectivos países. 1. Conflito de ordem religiosa, iniciado em 2009 pelo grupo terrorista Boko Haram, vitimou mais de 15 mil pessoas. Então, esse conflito aconteceu na Nigéria. Guerra civil realizada entre os anos de 1990 e 1994 entre os povos Tutsis e Hutus. Então, esse conflito ocorreu na Ruanda. 3. Conflitos motivados por vários grupos armados que culpam o governo de discriminar grupos minoritários. Isso está ocorrendo em Mali. Assinale a ordem correta. Então, melhor alternativa A. Exercício 7. As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como as apresentadas acima, expressam o trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção que não inclui um aspecto desse quadro. Letra A. A baixa expectativa de vida de grande parte da população. Verdadeiro. Letra B. O número significativo de africanos contaminados com a AIDS. Verdadeiro. Letra C. Os conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas. Verdadeiro. Letra D. As guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas europeias. Pessoal, isso daí poderia até ser, mas seria na primeira metade do século XX. Já na segunda metade do século XX, as guerras civis eram estimuladas por Estados Unidos e União Soviética, por disputa por áreas de influência. Letra E. O contingente de africanos fora de seus países de origem em busca de trabalho. Verdadeiro também. Exercício 8. A opinião pública internacional constantemente se vê abalada pelas notícias sobre o fantasma da fome que ameaça a milhões de africanos. A interrupção da produção por guerras civis e golpes de Estado é uma das causas. Mas, também, há o risco de que a fome se alastre em virtude do avanço de processos de desertificação, o que se verifica já em estado avançado na área imediatamente ao sul do Saara, conhecida como Sahel. Melhor alternativa A. Exercício 9. Na África, uma extensa faixa que se estende no sentido leste-oeste, desde a Europa até o Senegal, abrangendo todo o sul do Saara, recebe de seus habitantes a denominação de Sahel. É a área caracterizada pelo predomínio de estepes. Melhor alternativa D. Exercício 10. O continente africano sofreu e ainda sofre com várias políticas ditatoriais. Muitas delas foram financiadas por países europeus e pelos Estados Unidos, principalmente durante a Guerra Fria. Um dos regimes mais violentos foi o Apartheid, que se caracterizou por uma política racial imposta pela população branca, minoria, sobre os habitantes negros, maioria. Marque a alternativa que corresponde ao país africano que foi palco do regime Apartheid. Então, melhor alternativa E. Lembrando que a minoria branca era os descendentes dos colonizadores europeus. Exercício 11. Assinale a alternativa que reflete as condições sul-africanas. Melhor alternativa E. O fim da política do Apartheid
não conseguiu ainda promover de forma significativa a inclusão dos negros na economia. Exercício 12. No processo de ocupação da África Negra pelos europeus, surgiu um tipo étnico chamado Afrikaner, descendente de holandeses e alemães ligados à Igreja Reformada Holandesa. Pessoal, lembrando que os Afrikaners também estavam na África do Sul. Exercício 13. Então aqui nós temos o mapa, da África colonizada. Tem dois países que estão livres aqui, a Libéria e a Etiópia. Lembrando que esse mapa representa a divisão da África pelas potências europeias no final do século XIX. O mapa representa a divisão da África no final do século XIX. Essa divisão, melhor alternativa C, incluiu áreas conquistadas por europeus tanto durante a expansão marítima do século XV e XVI, quanto no expansionismo dos séculos XVIII e XIX. Exercício 14. A África só começou a ser ocupada pelas potências europeias exatamente quando a América se tornou independente, quando o antigo sistema colonial ruiu, dando lugar a outras formas de enriquecimento e desenvolvimento das economias mais dinâmicas, que se industrializavam e ampliavam seus mercados consumidores. Nesse momento foi criado um novo tipo de colonialismo implantado na África a partir do século XIX. O novo tipo de colonialismo mencionado no texto tem entre suas características: melhor alternativa A, a busca de fontes de energia e de matérias-primas pelas potências europeias associada à realização de expedições científicas de exploração do continente africano. Exercício 15. A partilha da África entre os países europeus no final do século XIX. Melhor alternativa C. Ignorou os laços comerciais, políticos e culturais até então existentes no continente africano. Exercício 16. O continente africano pode ser dividido entre a África do Norte e a África subsaariana. A África subsaariana é apresentada comumente como a região do planeta com os piores indicadores sociais e econômicos. Pessoal, lembrando que a África subsaariana é a parte da África que fica abaixo do deserto do Saara. Todavia, apesar de fortes conflitos, alguns países conseguem um significativo crescimento econômico relacionado às riquezas naturais. Os dois países da África subsaariana considerados os maiores exploradores de petróleo nos últimos anos são Nigéria e Angola. Melhor alternativa B. 17. Aconteceu em um debate em um país europeu da assistência, alguém me lançou a seguinte pergunta: para si, o que é ser africano? Falava-se inevitavelmente de identidade versus globalização. Respondi com uma pergunta: e para si, o que é ser europeu? O homem gaguejou, ele não sabia responder, mas o interessante é que, para ele, a questão da definição de uma identidade se colocava naturalmente para os africanos, nunca para os europeus. Ele nunca tinha colocado a questão ao espelho. Segundo o texto, o autor, então, melhor alternativa é a alternativa B. Denuncia a ideia genérica presente entre os europeus de que há uma suposta identidade natural entre os africanos. Ou seja, aqui eles querem retirar a ideia de que existe uma identidade africana, já que a África é composta por inúmeras etnias, cada uma com suas particularidades. Exercício 18. O processo de descolonização na África foi acompanhado por melhor alternativa D. Imposição política externa de limites fronteiriços que gerou uma série de lutas políticas internas em vários países. Pessoal, lembrando mais uma vez que quem fez os limites geográficos dos países africanos foram os europeus após a Segunda Guerra Mundial. E na colocação dos limites geográficos entre os países, os europeus optaram por colocar em um mesmo país tribos que tinham disputas históricas.
colocaram em um mesmo país tribos inimigas. Por que isso? Porque após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam em franca decadência. E eles não conseguiam mais manter suas colônias na África e na Ásia. E devido a esse fato, eles resolveram colocar tribos inimigas em um mesmo país, porque aí eles iriam ficar brigando entre eles, o que dificultaria o desenvolvimento dessa futura nação, beleza? E posteriormente, esses países europeus poderiam, em um futuro, conquistar novamente esses países que acabaram de ganhar sua independência. Ou que esses países que acabaram de conquistar sua independência continuassem dependentes dos países europeus, beleza? Mas aí veio a Guerra Fria, aí esses países se tornaram ou influência do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, ou influência do bloco socialista, liderados pela União Soviética. Exercício 19. Com a independência dos países africanos, não houve uma revalorização da África tradicional? Houve, sobretudo nos meios artísticos e intelectuais. Assistiu-se um renascimento da música, da dança e do teatro tradicionais. A história do continente foi revista com entusiasmo. Já a posição dos políticos foi, na maioria dos casos, contraditória. Valorizavam as tradições e o passado, mas como tradição e passado. A limitada valorização da África tradicional pelos políticos pode ser explicada pela sua disposição de. Então, melhor alternativa é a alternativa E, manter as estruturas políticas herdadas dos colonizadores e neutralizar o poder das chefias tradicionais. Exercício 20. A palavra Sahel é de origem árabe e significa fronteira. Compreende uma faixa de 500 a 700 km de largura, em média, e 5.400 km de extensão. Com relação ao ambiente e à sociedade, podemos caracterizar essa região como. Então, melhor alternativa, alternativa A. Área marcada pela seca, pela fome e por conflitos que remontam séculos. Possui os IDHs mais baixos do planeta. Atualmente vive sérios problemas com grupos terroristas como Boko Haram. Exercício 21. A representação da África permite várias interpretações como as que seguem abaixo. Assertiva 1. A África chora a destruição das estruturas econômicas e sociais de suas antigas comunidades decorrente da partilha colonial europeia, oficializada pela Conferência de Berlim. Verdadeiro. Assertiva 2. A lágrima, lembrando o formato de diamante, registra a pobreza de países africanos que possuem tal recurso. Em Angola, Congo ou Serra Leoa, essas pedras tornaram-se motores de trabalho escravo, assassinato e colapso econômico. Verdadeiro. Assertiva 3. Engrossada pelo Lago Vitória, a lágrima alcança as proximidades de Zimbábue, país que enfrenta grave crise social, e de Moçambique, onde crianças desnutridas pagam com a vida a dívida externa do país. Verdadeiro. Assertiva 4. O cabelo trançado é uma alusão à população negra predominante na porção setentrional do continente. Pessoal, lembrando que setentrional corresponde a norte, né? Nós temos que na África, a região norte é a África branca, em que predomina a população árabe muçulmana. Assertiva 5. As tranças próximas umas das outras indicam a elevada densidade demográfica na África do Norte. Errado também. A África do Norte não possui uma densidade demográfica elevada. Somente são verdadeiras as interpretações contidas em melhor alternativa, alternativa A, 1, 2 e 3. Exercício 22. Antes de o Sol começar a esquentar, as terras da faixa ao sul do Saara, conhecida como Sahel, 2 dezenas de mulheres da aldeia de Ouidou, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local.
É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde, barreira vegetal que se estenderá por 7.000 quilômetros do Senegal ao Djibouti, e é parte de um plano conjunto de 20 países africanos. O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Então, melhor alternativa, alternativa E. Evita a expansão da desertificação. Exercício 23. Sobre o quadro natural da África, é correto afirmar que. Então, melhor alternativa, alternativa C. A expressão Maghreb é dada pelos africanos ao conjunto de terras montanhosas mais úmidas e mais férteis situadas ao norte do Saara. Exercício 24. De 1948 a 1991, vigorou na África do Sul o regime denominado Apartheid. A esse respeito é correto afirmar. Melhor alternativa é a alternativa C. Trata-se de uma política de segregação racial que excluía negros e asiáticos da participação política e restringia até mesmo a sua circulação pelo país. Ou seja, pessoal, havia lugares em que negros, principalmente, já que na África vai ter mais negros do que asiáticos, não podiam participar da política, e também havia regiões em que negros não podiam ir, beleza? Então, havia algumas praias em que os negros não poderiam ir, havia algumas regiões em que os negros não poderiam ir, e assim por diante. Exercício 25. O Apartheid foi um regime político que segregou grande parte da população sul-africana, baseado no princípio da cor da pele. Esse regime terminou no início da década de 90 por meio de. Então, melhor alternativa é a alternativa D, um plebiscito no qual a população branca da África do Sul decidiu abolir o regime e permitir que a população sul-africana não branca também participasse da vida política de seu país. Essa ação foi motivada por fortes pressões internacionais que ameaçavam a estabilidade da economia sul-africana. Exercício 26. A luta contra o Apartheid na África do Sul foi um esforço coletivo protagonizada por ampla e anônima maioria negra do país, orientada por vários dirigentes negros, apoiada por alguns líderes brancos e acompanhada pela indignação internacional. Contudo, foi um único homem recluso na prisão por quase 3 décadas quem simbolizou a causa contra o regime segregacionista. Nelson Mandela, ou carinhosamente Madiba, para seus conterrâneos. Falecido em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, há tempos ele lutava contra doenças recorrentes do período em que permaneceu preso por conta de sua luta pela abolição do Apartheid. Prêmio Nobel da Paz em 1993, o homem considerado o herói do século XX deixou um legado de luta incomparável, tanto que, ao anunciar sua morte, o atual presidente da África do Sul, emocionado, disse: "Ele descansou e agora está em paz. Nossa nação perdeu seu maior filho, nosso povo perdeu seu pai." No discurso proferido quando assumiu a presidência em 1994, Mandela mais uma vez reforça o seu comprometimento na busca de construir uma sociedade na qual todos os sul-africanos, brancos e negros, fossem capazes de caminhar com a cabeça erguida sem medo em seus corações, uma nação arco-íris em paz consigo mesma e com o mundo. Consoante aos seus conhecimentos sobre o tema exposto, você pode depreender que: assertiva 1. As primeiras manifestações contra o Apartheid foram organizadas tanto pelo Congresso Nacional Africano, partido político fundado em 1912, para defender tanto o direito dos negros quanto dos homens brancos de mentalidade liberal. Verdadeiro.
Assertiva 2. Já como membro ativo do CNA, após o massacre de Sharpeville, em 1961, Mandela passou a defender que o apartheid não deveria ser mais combatido com a não-violência, mas por outros meios como a sabotagem. Verdadeiro também. Assertiva 3. Em 1976, o massacre de Soweto, com mais de 500 mortos, recorda ao mundo a brutalidade do regime racista sul-africano. Verdadeiro. Assertiva 4. Libertado após 27 anos de cárcere, Mandela negocia o fim do apartheid com o presidente Frederick de Klerk em 1993, sendo eleito o primeiro presidente negro da África do Sul no ano seguinte. Verdadeiro. Assertiva 5. Tanto a insanidade do apartheid como a crucial capacidade de luta e atitude conciliadora de Nelson Mandela em muito contribuiu para o mundo repensar o racismo e a segregação. Verdadeiro também. Assinale a alternativa correta. Melhor alternativa é a alternativa E. Todas estão corretas. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso. E hoje é a última aula, né? Então, fiquei muito feliz de fazer as aulas. Espero que tenha tido algum proveito para vocês. E sucesso não só na prova, mas na vida de vocês. Então, até mais.